Boa noite, irmãos. Graça e paz. É uma alegria muito grande estar aqui para compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos. Nessa noite, eu gostaria que você refletisse comigo sobre a palavra aceitação. Para falar sobre essa palavra, que dentro dela tem uma outra palavra muito interessante, que é a palavra ação, eu gostaria que você tomasse primeiro comigo o significado da palavra aceitação. Né? O que significa aceitação? Muitas vezes nós atribuímos um significado errado a ela ou apenas um dos significados que ela nos traz. Então, pesquisando no dicionário, nós vemos que aceitação, em primeiro lugar, é um verbo transitivo direto. Então, quem aceita, aceita alguma coisa ou alguém, né? Ou alguma situação. E aí nós vemos que aceitação pode ser o ato de receber alguma coisa, consentir em receber, estar de acordo com alguma coisa ou conformar-se com alguma coisa. Dentre esses três significados, eu gostaria que você se atesse ao último, conformar-se. E aí, pesquisando sobre o significado da palavra conformar, nós também encontramos três significados diferentes: dar ou tomar a forma, configurar-se ou estar em conformidade com alguma coisa ou com alguém. Dentre esses significados, eu também me ative ao segundo significado, configurar-se. Então eu quero que você pense em aceitação no sentido de conformar-se, mas configurar-se, adequar-se, dar a forma, a nova forma em relação a tudo aquilo que você está vivendo. E a pergunta que eu quero lançar hoje é: como você tem configurado a sua missão, o seu talento, o ministério que Deus te deu, né, dentro da sua obra, nesse novo período que nós estamos vivendo? Eu quero que você reflita exatamente sobre isso. E pensando sobre isso, eu lembrei de um personagem, né, bíblico admirável, que ele sempre se configurava. Ele sempre tomava uma nova forma diante das situações que ele passava. E é o apóstolo Paulo. E sobre essa questão de tomar forma e mudar diante das circunstâncias, havia algo dentro dele que nunca mudava: o contentamento em Jesus, a alegria em Cristo Jesus. E ele diz assim, em Filipenses capítulo 4, dos versículos 11 ao 13. Ele diz no 10 que ele está alegre, porque o Senhor tem cuidado dele, e ele agradece a igreja de Filipos, provavelmente por uma ajuda que ele recebeu. Mas ele diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. Tanto sei ser humilhado quanto estar honrado. De tudo e todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É um versículo muito conhecido, tudo posso naquele que me fortalece, né? Nós vimos aí slides, post das pessoas, né? Colocando isso como um jargão, né? Que tudo nós podemos em Jesus. Mas é engraçado que as pessoas muitas vezes aplicam isso no outro contexto, né? Eu posso tudo que eu quero, eu vou conseguir, né? Com a ajuda do Senhor, porque Ele tem me fortalecido. Mas para coisas positivas, né? Para conquistarem os seus sonhos, para conquistarem as suas metas. E aqui nós vemos que o apóstolo Paulo coloca esse tudo posso naquele que me fortalece nas situações em que ele foi humilhado, nas situações em que ele passou fome, nas situações em que ele teve escassez. Isso aí pode ser aplicado em todos os sentidos. Ele pode o quê? Ele pode alegrar-se em todas essas situações. Ele pode passar todas essas situações de uma forma melhor. Por quê? Porque a alegria dele, o contentamento dele está pautado no Senhor Jesus Cristo, na vida futura, na vida eterna que começa aqui. A partir do momento que nós aceitamos
o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso Salvador, a nossa vida eterna já começa aqui. A nossa missão, o nosso caminhar com o Senhor, que se estenderá à eternidade, ele começa aqui. Então nós temos momentos de tristeza, né, como todo ser humano. Mas estar alegre, estar contente em toda e qualquer situação é muito mais que um sentimento. É uma decisão, é uma consciência de que o Senhor tem cuidado de nós em toda e qualquer situação. E a partir do momento que você tem essa consciência do cuidado do Senhor, de que tudo é passageiro, assim como as coisas boas passaram, né? As coisas ruins também vão passar. Vem a pergunta: como você tem se configurado nesse período? Ontem, na devocional de ontem, o Jefferson falou sobre o Deus imutável, né? O Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo Deus que cuida, nos protege e que nos deu a missão de pregar o Evangelho, a missão de testemunhar de Cristo, a missão de salvar vidas, de levar essa boa nova. E as pessoas continuam carentes da palavra do Senhor. As pessoas têm vivido aí, gente, uma overdose, digamos assim, de tanta informação. E muitas vezes de tanto também, tanta pregação, tantas palavras, que muitas vezes são ditas aí soltas ao vento, né? E aí vem mais forte ainda a nossa responsabilidade, né? De proclamar a palavra de Deus com responsabilidade, com amor, com carinho, de nos posicionarmos, né? Enquanto cristãos, enquanto igreja, de proclamarmos o evangelho nesse mundo que está tão confuso, né? Nesse mundo que está cada dia aí mais confuso, onde as pessoas têm buscado fuga em várias outras coisas que não são Cristo Jesus, que é o que elas mais precisam, o que nós mais precisamos, não é? E o apóstolo Paulo, ele ensina muito isso, porque ele mostra que mesmo quando ele estava nas situações mais difíceis, ele configurou-se. Ele mudou a sua forma de agir e continuou cumprindo a missão dele. Quando ele não podia fazer viagens missionárias e ele estava preso, ele escrevia as cartas, que era o maior recurso tecnológico da época, que não era tão simples como nós achamos que é hoje. Então eu vejo que ele não parou. Ele não parou. E nós não devemos parar também. E eu gostaria muito, mas muito mesmo, que você, após esse devocional, colocasse a sua vida diante do Senhor. Eu sei que você já tem colocado, mas que você colocasse no propósito de que o Senhor use a sua vida, pedindo ao Senhor que mostre para você e te dê recursos e visão de como Ele quer que você continue exercendo o seu ministério, o dom, o talento que Ele te deu, porque a missão precisa continuar, porque o Evangelho precisa continuar sendo pregado, o verdadeiro Evangelho. E que você coloque mesmo na presença dEle, e eu tenho certeza que Ele já vai te mostrar, que Ele vai te mostrar a melhor forma, a melhor maneira. Ele vai plantar sonhos no seu coração, Ele vai te motivar, Ele vai te dar alegria, e o trabalhar para o Senhor vai alegrar o teu coração, vai alegrar a tua semana, vai te deixar em paz com o passado, vai te deixar em paz com o futuro e vai te deixar segura no presente de que as coisas não estão paradas, de que as coisas não estão acabadas, ou as coisas precisam ficar paradas até que a circunstância mude, mas que o pregar o evangelho é em toda e qualquer circunstância. Então, irmãos, de coração, vamos ter esse momento como igreja de clamarmos a Deus, né, para que Deus esteja movimentando os nossos corações, esteja nos unindo cada vez mais como igreja. E digo mais, para aqueles que o Senhor já deu a visão, para aqueles que o Senhor já está aí trabalhando, que o Senhor já plantou sonhos e que nesse período todo estão trabalhando em prol da obra do Senhor,
né? Que o Senhor dê força, peça forças a Deus, porque peça pessoas que Deus coloque na sua vida, que você consiga alcançar, mesmo que distante fisicamente. Talvez esse seja o momento de nós estabelecermos aí redes de contato, né, para que nós consigamos nos aproximar depois de forma presencial. E esse é o momento que as pessoas estão abertas também, por outro lado, para receber mais da palavra, porque as pessoas estão carentes de algo, né? Elas estão vendo que muitas coisas que elas têm não significa nada nesse período. E às vezes acaba buscando uma fuga no lugar errado, né? Num filme errado, num vídeo, num outro tipo de crença que vem surgindo por aí. Então, assim, vamos também batalhar nesse território, né? Vamos aí trabalhar nesse território. Eu ouvi uma live da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil no canal do YouTube ontem e era um reverendo entrevistando um jornalista da Igreja Presbiteriana na Flórida, mas esse jornalista é brasileiro. Muito interessante. Se os irmãos puderem assistir, assistam. É muito interessante. É no canal do Evangelismo. E no final o jornalista, né, ele disse que ele vê que após a pandemia pode acontecer uma polarização entre as pessoas, que antes as pessoas eram meio termo, mas as pessoas podem ter duas diferenças agora. Ou as pessoas ficarão muito reclusas dentro das suas casas e haverá um distanciamento social, como se a pessoa achasse que somente pela tela tudo é suficiente, ou as pessoas vão formar grandes aglomerações, esquecendo-se também de que é importante a solitude, de você estar consigo mesmo, de você ter esse momento de reflexão também. Então, irmãos, vamos procurar o meio termo, né? Não vamos para essa polarização, não, e não vamos deixar de nos aproximar nesse período. Mesmo que seja de forma virtual, mesmo que seja naquele telefonema antigo, que não é um zap, mas é o telefonema, que se transformou nessa chamada de vídeo, no encontro de amigos pelo Zoom, ou pelo Google Meet, ou um outro aplicativo que os irmãos gostem, mas não vamos deixar, irmãos, que a nossa rede de contatos se distancie, se esfrie, mais do que nunca. É a hora de nós estarmos aí fervorosos, é a hora de nós estarmos contentes e determinados dentro do que o Senhor quer para nós, né? A seara é grande, irmãos, mas poucos são os trabalhadores. Sejamos esses trabalhadores. Amém? Vou deixar um vídeo aqui embaixo para os irmãos cantarem essa música como se fosse uma linda oração. Amém? Fiquem com Deus, irmãos. Grande abraço.